começar, tá? Você que está assistindo agora, muito obrigado pela sua audiência. Eu quero que você preste muita atenção. Primeiro, ninguém está aqui para condenar ninguém, tá? Segundo, existe uma situação muito importante que você precisa entender que chama-se justiça. E a justiça ela é feita de formas diferentes em cada estado. Os estados são soberanos. Eles são unidos, mas eles são soberanos. E a justiça vai ser feita de maneira diferente se esse crime tivesse acontecido aqui em Utah, se esse crime tivesse acontecido na Geórgia, se tivesse acontecido em Nova York, cada estado julga de um jeito diferente. Então, assim, presta bastante atenção, porque para você entender exatamente o que foi que aconteceu. Eu vou rodar uma imagem que mostra a violência com que esses garotos chegaram em lojas de conveniência na Flórida, em St. Cloud. A violência e a barbaridade que garotos entre 13 e 18 anos usaram contra empregados, contra funcionários, clientes, trabalhadores da construção que poderiam ser, inclusive imigrantes brasileiros. Podia ser um amigo da família. Segundo uma reportagem da WKMG, eles estariam high on LSD, que é o LSD. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mostrar as imagens agora para você e a gente vai analisar para você entender o que aconteceu e tirar suas conclusões. Mas eu vou dar a minha opinião. Esse programa, inclusive, ele é feito justamente porque eu comando o programa e eu trago aqui a minha opinião. E, claro, aceita quem quer. Mas a notícia não tem lado. Eu tenho. Tony, pode dividir a tela comigo e colocar no ar a imagem para a gente acompanhar, faz favor. Vamos lá. Primeira imagem. Pode cobrir, vamos lá. Olha só, você está vendo aí um dos primeiros casos, na realidade. Esse que você está vendo é justamente, né, a loja de conveniência. Eles entram, né, e eles já vão direto para o caixa, ameaçam o funcionário. Tem um que pula ali, ó, o balcão, né? Eles são truculentos, eles estão sem camisa. Estão com essas camisetas, estão sem camisa porque estão fazendo a linha marginal brasileiro, né? Botando a camisa na cabeça, achando que ninguém vai perceber quem são os caras. Que não tem câmera segurando, câmera para mostrar. Eu realmente não entendo. E aí você vai vendo toda essa movimentação. Pode tirar essa câmera, Tony? Tem alguns, inclusive, nessa situação aí, roubam coisas. Se a reportagem da WKMG diz que eles estariam com droga, você sabe como é que você faz para ter droga? Você tem que ter dinheiro para ter droga, meu amigo. Se você não tem dinheiro, você não tem a droga. E se você não tem o dinheiro, teu pai já não te dá mais dinheiro. Ou até dá, mas você gasta com outras coisas. O que você vai fazer? Você vai roubar. Pode ser que eu esteja tomando uma posição muito forte, dizendo que eles estavam lá por conta das drogas. Às vezes estavam lá para diversão, molecada, né? Dá uma olhada na segunda câmera que mostra a entrada deles de frente. Pode colocar no ar, Tony, vamos lá. Pode? Olha lá. Ó. Ah, essa é a outra imagem justamente no 7-Eleven. Já é a segunda vez que eles assaltam uma outra loja de conveniência. Se quiser tirar a tarja, para as pessoas poderem ver ali o trabalho deles. Ó, tem uns que vão lá para o meio dos corredores, né? Para pegar, ó, esse aí já tá pegando, tem um ali que já tá pegando o dinheiro do caixa, botando no bolso, tá com a cueca na cabeça, de certo, né? E tá com um cocô na cabeça também, porque pra fazer um negócio desse aí, pelo amor de Deus, né, amigo?
para fazer um negócio desse aí, pelo amor de Deus, amigo. Como é que pode? Agora o que eu não entendo, e olha só a movimentação deles nesse caixa. O que eu não entendo, sabe o que que é? Como que pessoas como essa, que até me perguntaram já, Paulo, mas eles nasceram nos Estados Unidos, então eles são americanos. Quem disse que nasceu nos Estados Unidos? Olha, foram questionar a mãe do menino mais novo de 13 anos. Da próxima vez eu queria só que você enche a tela, tá? Não precisa me colocar no canto não, porque eu quero que as pessoas vejam a imagem inteira dessa imagem que vai entrar, que são eles entrando pela porta. Pode colocar, Tony, vamos lá. Olha só, essa aí é uma outra situação que aconteceu, tá? E aí é o seguinte, ó. Olha só o que a mãe de um dos garotos, do garoto de 13 anos, que acabou sendo preso, questionaram ela, né? Até antes de eu falar dessa coisa que ela disse aí, deixa eu falar quem que é o garoto de 13 anos, o nome dele. Ah, Paulo, você vai falar o nome dele? Vou falar o nome dele, sim. Olha só. O nome dele é Enrico Paterlini Gerviácio. Ele tem 13 anos. Foram presos José Carlos Rezende da Silva, de 15 anos. Davi Souza Cesário, de 17 anos. Enrico Paterlini Gerviácio, de 13 anos. Felipe Leal Nascimento, de 15 anos. Bruno Dalprá, de 16 anos. Thales Roberto Cassimeiro de Souza, de 17 anos. E Matheus de Oliveira Rodrigues, de 18 anos, que estava foragido. Aí questionaram a mãe do garoto de 13 anos. E olha só o que ela disse. Quando alguém tem promessas de Deus na vida dela, vem um demônio furioso e tenta matar e roubar isso. Mas para quem conhece Deus poderoso, sabe que tudo isso é para um renovo. Tudo isso é necessário para se fortalecer na presença de Deus. Vai ocupar sua mente com seus filhos, seu trabalho, e cuidado que amanhã pode ser você. Deus abençoe sua vida e sua família querida. Outra coisa, julgar os outros sem saber da vida das pessoas é muito feio, meu amor. Aí assim, sou mãe de um deles sim, e com orgulho, sabe por quê? Porque tudo isso aconteceu porque Deus permitiu para que meu filho enxergasse a glória de Deus na vida dele. E sabe mais? Ele tem 13 anos e é o mais lindo deles, lindo e abençoado. Vocês ainda vão ouvir o testemunho dele logo, logo. Mas olha só, quem estava tentando matar e roubar nessa situação não era o demônio, não. Era o filho dela, junto com os outros brasileiros. Que, aliás, invadiram uma construção onde estavam pessoas de bem, durante a madrugada, trabalhando. Sabe para fazer o quê? Para roubar, intimidar essas pessoas. Atiraram com um taser que minutos antes, eles estavam arrombando carros para pegar dinheiro e arrombaram uma viatura de polícia descaracterizada. E dentro dessa viatura tinha um taser, roubaram um taser. Foram para essa construção, intimidaram essas pessoas, e nessa situação da construção, sabe o que aconteceu? Uma das pessoas tentou fugir e um vagabundo desses, desculpa, gente, mas é brasileiro, você tem que pegar mais leve, não sei. É vagabundo! Sabe o que ele fez? Atirou no olho do cidadão. Ele atirou no olho do cidadão com um taser. Você sabe o que é isso, minha senhora? Isso foi o demônio que fez? Tem uma outra imagem que eu quero trazer para você. Essa é a imagem de frente do 7-Eleven. O momento em que eles entram, olha só. E entram lá achando que estão arrasando, não é? Eles entram achando que estão arrasando mesmo na braquiara, né? Estão se achando o máximo. Estão numa série da Netflix. La Casa de Papel. Como que pode, hein? Antes de eu ir para os comentários, deixa eu trazer ele, que é o nosso advogado de imigração aqui, é nosso advogado criminal também, Dr. Danilo Braque. Desculpa ele estar ouvindo eu gritar aqui do jeito que eu estava gritando, ele está com fone ouvindo lá, né? Doutor Danilo Braque, muito boa noite.
Você viu que a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o senhor justamente para eu saber, e aí? O que a gente faz num caso como esse? O que vai acontecer com essas criaturas divinas? Atentadas pelo demônio, segundo essas... E que fizeram o que fizeram, né, doutor? Boa noite. Pois é. Boa noite, Paulo. Boa noite à comunidade. Tudo bem? Tudo bem. Eu tô rindo aqui porque tem algumas coisas que realmente chegam a ser irônicas, né, nessa situação toda. Principalmente essa mãe tentar achar essa desculpa esfarrapada pela falha do filho. Nós, como pais, nós temos que ser responsáveis pela criação dos nossos filhos, e aí a pergunta, o filho dela sendo de 13 anos, é o que o filho dela estava fazendo sem supervisão, sozinho, no meio de uma noite, com uma gangue de adolescentes e até mesmo de um rapaz de 18 anos, usando drogas, esse tipo de coisa. Onde que estava essa mãe? E armado, eu acho que ela, né? É armado, mas provavelmente não saiu de casa armado, eu imagino. Mas Sim. Queira ou não queira, será que essa mãe não tinha nenhum conhecimento? E se não tinha, por que não? É aquela coisa, eu sou pai, né? E eu acho que a gente tem que cuidar da educação que a gente dá para os nossos filhos. Nós estamos numa época que a demonstração ela está óbvia na sociedade de quanto é necessário um pai e mãe retornar aos valores familiares, ensinar, educar, né? A Bíblia, inclusive, diz que se você ensinar o caminho para o seu filho, ele não se desviará dele. Né? Então, o que aconteceu para esse desvio, principalmente desse menino de 13, o outro de 14? Então, agora pegar e falar que vocês ainda vão ver, Deus queira que haja uma reforma, amém, uma mudança. Né? Nessa hora a gente fala amém, né? Deus queira, tomara que o rapaz tenha uma reforma, mas nesse momento ele vai enfrentar uma barra muito dura que pode trazer repercussões para o resto da vida dele. É uma infelicidade. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Falando agora juridicamente, primeiro, existe uma questão no ar que é justamente, eles podem ser julgados como adultos? Eles podem sofrer um julgamento como se fossem adultos? Porque a gente vê que só tem um que tem 18 anos, que é o Mateus. O restante é tudo menor de idade. E aí? Exatamente. Eu dei uma pesquisada nas leis da Flórida, são diferentes um pouco de Massachusetts, mas também não são tanto assim. A Flórida tem alguns princípios bem parecidos com Massachusetts, onde os menores de 14 aos 17 anos, eles podem ser julgados automaticamente como adultos se houver a comissão de certos crimes que são felonies, né? Crimes mais agravantes, como, por exemplo, na Flórida, eu olhei especificamente, homicídio, agressão agravante, crimes sexuais, invasão de casas para roubo, né? Roubo de carro, qualquer tipo de roubo armado com qualquer tipo de arma, tudo isso são casos onde automaticamente a decisão é do District Attorney, é do procurador de levar o caso diretamente para a corte adulta. É o que eles chamam na Flórida de direct file, ok? Uhum. Now, existem alguns outros casos onde, por exemplo, quando é menor de 14 anos, aí precisa de uma autorização especial da corte, né? A corte pode ou não autorizar que esse menino de 13 anos seja autuado como um adulto. No caso desse menino de 13 anos, provavelmente vai precisar de uma autorização, mas eu imagino que vai conseguir, porque ele foi parte de uma gangue, e são vários os crimes que a gente observa que eles potencialmente cometeram. Então, eu imagino que todos eles vão ser indiciados como adulto, e aí vamos ver o que vai acontecer, né? Agora sim, por conta da idade, é claro que as penas são completamente diferentes, né? Então, por exemplo, se no fim das contas o julgamento acontece como juvenis, a pena é uma coisa. Se no caso o julgamento é como adulto, a pena é outra completamente diferente. Agora, uma outra dúvida, eles podem sair com fiança e de repente ir embora dos Estados Unidos? Bom, aí vai depender também de várias regras que a corte vai impor. E a gente tem visto, pelo menos aqui em Massachusetts,
nós temos visto que aquele caso do Danilo Malandragem USA, ensinou muitas coisas para a corte, como, por exemplo, reter os passaportes daqueles imigrantes para não acontecer o que aconteceu com o Danilo Malandragem, onde a imigração simplesmente colocou num avião e mandou embora. Entendeu? E aí, então, o estado de Massachusetts ficou sem a possibilidade de fazer justiça naquele caso. Então, nós temos visto isso acontecer em várias cortes em Massachusetts e também em outros estados. Eu imagino que a Flórida, provavelmente, uma vez que identificar que esses meninos são imigrantes, provavelmente vai fazer a mesma coisa, vai, no mínimo, segurar os passaportes. Se eles vão ficar detidos ou não, aí a corte provavelmente vai avaliar um caso de cada vez, né? Em termos de assistência na comunidade, ligações na comunidade, se tem famílias, quantos membros familiares, a possibilidade de talvez colocar uma pulseira na perna, né? Ou então mandar todos eles para abrigos juvenis, né? A não ser o de 18 anos que iria para uma cadeia normal. A gente pode esperar aí pelo menos uns 20 anos, dependendo da situação, e 20 anos é praticamente uma vida perdida, né? Vão sair com 30 e poucos, né? Enfim, uma série de coisas. Agora sim, doutor Danilo, eu quero aproveitar aqui, ó, alguns comentários, tá? Bonfim tá falando o seguinte: vai ser lindo vê-los pegar 10 anos, mesmo sendo menor de idade. O Elias José, boa noite. Isso foi na Flórida, Elias? Foi na Flórida. E o detalhe é o seguinte: são moradores de Metro Oeste, que é um bairro brasileiro, tá? Conhecidamente por ter, eles chamam de Metrobras, inclusive muita gente, porque tem muito brasileiro, muitos negócios brasileiros nesse bairro. E muitos moram ali naquela região e adjacências. E foram fazer tudo isso em St. Cloud, que é longe dali. E fica esse questionamento, né? Enfim. Então tá, a Priscila Célia, gente, não é possível a declaração dessa mãe. Sim, é possível. Isso que eu li agora é um print da conversa dela, ninguém me contou, eu vi, tá? Pois é, estranho, né? Ela não tá questionando a gente, eu só tô confirmando que é realmente possível. Graça dos Santos, tem 2 aí que é de Itanhomi, em Minas Gerais. As pessoas já começam a identificar. Aliás, a gente tem a imagem deles aí, Tony, para colocar no ar? Coloca no ar para mim as imagens, que são 5 que a gente vai mostrar. O de 13 anos não está nessa imagem, tá? Isso aí foi uma imagem divulgada pelo xerife do Osceola County. Você tem 5 presos. O outro de 18 anos não estava aí porque ele fugiu e depois foi preso com a ajuda da comunidade, como eu venho dizendo sempre para vocês. A comunidade é responsável por ajudar a polícia a manter a segurança da sua comunidade. Ah, o de 13 tá nessa foto? Ele tá, eu tô falando bobagem? Desculpa aí. Então você tem os 5 integrantes, tá faltando 2 nessa foto aí. Brandon Hudson tá dizendo aqui: arrastão de gangster brasileiros, quadrilha de brasileiros, isso é uma vergonha. O Aguiar, que é isso? Cheguei agora. Brasileiros, isso? Meu Deus, as pessoas estão chegando e estão se assustando. Graça dos Santos, tinha que deixar essas pestes um bom tempo preso, porque eles acham que aqui é o Brasil? Que vergonha, disse a Glicélia Santos Russell e a Graça dos Santos. Não tem nem como a gente não ficar indignado, né, doutor? Agora, falando sobre imigração, isso pega mal para a comunidade, uma prisão tão grande, porque é uma prisão de muitos brasileiros ao mesmo tempo. Eu sei que é aquela coisa, as agências não se conversam, pelo menos não se conversavam, né? Mas isso pode chegar, né? Porque como se trata de brasileiros que a gente não sabe qual é a situação desses brasileiros, pode chegar até a imigração, né? Absolutamente. Os agentes imigratórios são pessoas normais, que têm vidas normais como eu e você, têm famílias, né? E conversam e têm encontros com outras pessoas, leem jornais, né? Assistem noticiários, checam Facebook, Instagram, aquela coisa toda. Então, eu ficaria até muito surpreso se essa notícia não chegar aos ouvidos de algum agente imigratório, e aí resta saber qual que é a situação imigratória de cada um desses rapazes e o que vai acontecer com eles. Agora, em relação... o meu sentimento é meio dividido, né, com esses rapazes. Por um lado, nós queremos a justiça seja feita, nós queremos que haja punição, que não seja simplesmente um tapinha no braço e that's okay, porque é isso que prolonga e perpetua a criminalidade na vida das pessoas, né? Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar, quero 20 anos, quero 15 anos, quero 10 anos.
é aquela coisa, eu quero aquilo que for suficiente e aquilo que for necessário para reformar esses rapazes e tornarem eles cidadãos produtivos e retornarem eles a serem cidadãos que contribuem para a nossa comunidade. Nós tivemos um exemplo... Antes até te cortando, doutor, mas depois emenda nessa para finalizar, mas assim, para finalizar seu pensamento, mas você acredita que o sistema americano ele é mais eficiente na recuperação de adolescentes do que o Brasil, por exemplo? Eu coloquei o Brasil, que daí eu já respondi para você, né? Não sei. Mas e daí? Os números, pelo menos, mostram que a recuperação é maior aqui nos Estados Unidos do que é no Brasil. Mas eu acho que também tem vários motivos para isso, né? Tem um motivo cultural, tem um motivo econômico, tem um motivo de oportunidades, uma vez que você sai de uma prisão, você tem como reiniciar uma vida. Então, existem vários motivos para isso. Mas o que eu ia mencionar é que hoje é um dia que isso aí está muito em foco, justamente porque o presidente Trump acabou de perdoar hoje à tarde um homem que assaltou um banco anos atrás e pegou muitos e muitos anos de prisão. E enquanto ele estava preso, ele se tornou cristão, ele começou a fazer tratamentos e aconselhamentos, ele eventualmente procurou o agente do FBI que prendeu ele, ok? Começaram uma conversa, começaram uma amizade, hoje eles são melhores amigos, e esse ex-assaltante iniciou um programa de reabilitação de ex-presidiários, que tem, inclusive, tido resultados enormes, até mesmo em convênio com faculdades, onde alguns penitenciários estão saindo com diploma de faculdade. E hoje, por causa disso, ele foi reconhecido, e na presença desse agente do FBI que prendeu ele, que hoje é melhor amigo dele, ele recebeu o perdão presidencial. Então, eu acho que deixa muito em foco que existe a possibilidade de reabilitação, existe a possibilidade de retornar ao caminho, e eu acho que, principalmente com o fato deles serem jovens, a cabeça deles ainda não está formada, a personalidade não está formada, e eu acho que com assistência suficiente, aconselhamento suficiente, suporte suficiente, eles levando esse choque que eles estão levando agora, com essa possibilidade de muito tempo na prisão, eu acho que é possível que eles recondicionem, reabilitem e voltem a ser membros produtivos da sociedade. É o que a gente pede, é o que a gente ora. A gente sente pela mãe, porque a gente sabe o sofrimento que deve ser, mas a gente também não quer um tapinha no braço, né? A gente acha que justiça deve ser feita, mas com certa moderação e com o pensamento de que a ideia de uma prisão é para reabilitar, ela não é para jogar lá dentro e esquecer da pessoa. Olha só, tem comentários aqui, doutora Carla Cristina. Deus nos deu livre-arbítrio, cada um escolhe o caminho que vai. A Márcia, lá de Atlanta. Aqui em Atlanta, um brasileiro de 18 anos foi preso por estuprar crianças e estavam pedindo a fiança de 220 mil. O rapaz já está nas ruas, pois eu vi ele postando em grupos. Isso é muito triste. O Edson Marinho. De camisa na cabeça, como brasileiro mesmo, típico e triste saber disso, que os puram pesado. Gilson Rodrigues, em que cidade da Flórida que foi? Foi em St. Cloud, Gilson. Marcelo Luiz Silva, cadeia neles, ele diz aqui. O Francisco Ramos Franca diz o seguinte, esse programa é igual ao do Datena. Muito obrigado, eu recebo como um elogio, principalmente porque, né, a gente, né, então... Nilma Souza, isso é uma vergonha para nós brasileiros que façam justiça, porque se fosse aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente livraria a cara deles. O Rodrigo Porfírio diz assim, Itanhomi? Tô brincando, ele fala. E a Regiane Brito, parabéns ao advogado pela análise. Francisco, tá explicado porque o de 13 anos virou criminoso. A mãe criou ele como bandido, permitindo tudo. Quando o sujeito é usado pelo demônio, exemplo, bebendo ou se destruindo, aqui ele que é o demônio. Quem diz é o Francisco. O Lucas Rabelo. Alguém aí pode ser deportado por conta disso? Eu acho que você já respondeu, né, doutor? Pode, né? Depende da situação, né? Yes. Nos Estados Unidos, qualquer crime é o suficiente. Na realidade, simplesmente você não estar legal já é suficiente para o ICE vir atrás e colocar você, deter você e iniciar um processo de deportação. Uhum. Mas se você tiver 3 ou mais crimes, ou se você tiver um felony, né, um crime agravante, já é o suficiente
para você ser imediatamente deportável. Existem algumas brechas na lei, dependendo da situação, que a pessoa pode escapar. Mas isso é muito raro de acontecer, muito difícil de acontecer. E num caso desses, se esses rapazes estão indocumentados nos Estados Unidos, eu acho que o destino deles já está fadado aqui. Mas vamos ver para acontecer. Eu só digo o seguinte: eu não estou aqui protegendo ninguém. Poderia ser vítima de uma dessas pessoas, e obviamente o meu sentimento seria de que eu quero justiça. Eu acho que nós queremos justiça, mas nós precisamos de justiça e não de vingança. Lembre-se que justamente os casos que você começou hoje de manhã, hoje à noite falando sobre George Floyd, sobre o caso lá em Wisconsin, do Jacob Blake, hoje à noite, por exemplo, ontem à noite, o que nós estamos vendo não é justiça, nós estamos vendo vingança. A vingança traz caos, a vingança traz abuso, até mesmo um abuso judicial. Então nós não queremos, por exemplo, a cadeira elétrica para um menino que entrou numa loja, roubou a loja, mas na realidade não machucou ninguém. Seria diferente se tivesse machucado alguém. Então existem... Como, por exemplo, o garoto que atirou com um taser na cara do funcionário, do profissional da construção. Ele vai ser julgado e possivelmente deve pegar mais, né? Aquilo pode ser, inclusive, aquilo vai ser um agravante, né, um assalto agravante com arma, e pode até mesmo ser uma tentativa de homicídio por negligência, por exemplo. Existem vários tipos de tentativa de homicídio, né? Não culposo, não intencional, mas queira ou não queira uma tentativa de homicídio. Então existem várias coisas que ele pode responder. Então são situações diferentes. No caso desses rapazes, a gente não quer que eles sejam tratados, por exemplo, como um homicida, ou como a moça falou aí, por exemplo, como um estuprador, uma pessoa que estuprou muitas crianças. Então, são situações diferentes. A lei tem que ser para todos, tem que ser a mesma para todos, mas o que nós queremos é justiça e não vingança. E a gente tem que pensar isso sempre quando nós vemos casos tanto de abuso policial, quanto de jovens que cometem crimes porque estão drogados, ou simplesmente safados que resolvem escolher o crime. Nós queremos justiça e não vingança. Olha só, eu quero aproveitar aqui para ler esse último comentário que mandaram. Eu vou ler de trás para frente, porque eu gostei do comentário aqui. O Kevin Pace mandou: eu sou dos Estados Unidos, sou americano, mas gosto deste programa portuguesa. Obrigado, Kevin. Thank you so much for your audience here. So good to have you here. Olha só, a Daniela Machado diz o seguinte, que isso sirva de lição para os outros. Reis, eu sou português, mas fui para o Brasil, eu tinha 1 ano de idade, mas sou brasileiro. Na minha mente, eu moro aqui nos Estados Unidos. Mas isso é uma vergonha para o povo brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, porque os brasileiros acabam sendo muito mal falados, mas aí acontece uma coisa dessas, fica mais mal falado ainda. Nós, nos brasileiros, esses meninos têm que ser presos mesmo, na minha opinião, porque aqui é um país de ordem. Acha que aqui é Brasil, que pode fazer o que quer, mas tem que ser feita a justiça, a opinião do Reis aqui. Wesley Cleto, boa noite, doutor Danilo. Depois que eles cumprirem a pena do crime, eles podem ganhar cidadania americana? Você já viu isso, doutor? Estou pensando aqui agora, muito duro. Aliás, eu achei que veio do... A pergunta foi criativíssima, assim. Eu já vi vítima receber, sabe? Por exemplo, se o cara que está na construção tiver fora do status, né, e sofreu esse crime, ele pode entrar com um pedido de vista. De visto, né? Absolutamente. Ele foi, nesse caso, ele foi vítima de um crime de violência, né? Então ele entra no VAWA, ele qualificaria para um visto U, eventualmente green card e eventualmente cidadania. Agora, os réus, os defendants, né? Os perpetrators, esses eu acho muito difícil. Talvez os mais novos, ali os de 13, 14 anos, se for demonstrado que eles estavam juntos, quem sabe não foram eles que assaltaram ali, foram eles que roubaram nas prateleiras, alguma coisa assim, dependendo a situação dos pais ou algo assim, talvez haja uma possibilidade, nós realmente estaríamos falando assim de um Hail Mary, né? Mas eu não acho que razoavelmente a gente pode esperar que o futuro deles seja na América. Para mim, se eles não são legais, para mim, o futuro deles na América já está fadado. Tá bom. Olha só, deixa eu terminar rapidinho aqui, porque a gente já está
realmente estourando aqui. Olha aqui, o sargento diz o seguinte: excelente análise do Dr. Danilo Braque, precisamos de justiça, não precisamos de vingança. Eu acho que é a frase que fica dessa história também. Ali Cavê, a mãe está de parabéns, passando a mão na cabeça do seu bebê, que queria ver se fosse o filho do outro lado. Será que ela aceitaria numa boa? Faltou. Bom, fim, o primeiro agravante é o fato de cometer esse tipo de crime estando nos Estados Unidos, na América, a terra das oportunidades. Isso é revoltante. E o Vini Oblessa diz o seguinte: boa noite, Dr. Danilo Braque. Gostaria de saber quais as consequências para a comunidade brasileira, uma vez que coisas assim acabam prejudicando a nossa imagem. Para a gente encerrar, doutor, fica alguma cicatriz na realidade? E outra, os pais podem acabar, se tiverem numa situação aqui complicada com a imigração, também podem ser... Bom, os pais podem acabar na mira da imigração, né? Porque uma das coisas que acontece quando você está indocumentado nos Estados Unidos é que você não quer fazer nada e não quer ninguém em sua volta que faça nada para chamar a atenção da imigração, que você sequer existe, né? Então, se os pais estiverem numa situação indocumentada, pode sobrar para eles, separadamente do caso dos filhos, mas pode sobrar para eles também. Em termos a ter cicatriz, yes. É sempre a primeira coisa que vem na minha mente, todas as vezes que um imigrante é acusado de fazer algo errado, seja um imigrante adulto ou seja um imigrante menor de idade. Queira ou não queira, o ser humano, ele tem muito dessa coisa de generalizar, né? Então, por exemplo, a gente olha, por exemplo, agora nesse tempo de política, né? Nós temos muito desse negócio de generalizar. Então, quando aparece um doido de um lado, a gente pinta todo mundo como sendo doido, né? Se aparece um que tem umas ideias meio sem escrúpulos, a gente pega e pinta que todo mundo tem essas ideias daquela classe. E a mesma coisa acontece com os imigrantes, né? A grande maioria, 99% dos imigrantes, são imigrantes que estão aqui para trabalhar, para fazer sua vida, para construir e cooperam para essa sociedade. Mas aparece um ou dois, ou 7 nesse caso, que não presta, que tomam decisões erradas e cometem esse tipo de ato, isso traz realmente uma imagem muito errada para a comunidade. E isso, Paulo, lembrando que é em cima de menos de um ano atrás, aqui em Massachusetts, prenderam uma gangue de brasileiros, que foram mais de 14 integrantes, inclusive um da cidade de Lowell aqui, que estavam envolvidos com tráfico de droga, de armas, com assaltos, a mão armada, com um monte de coisa, né? E aí eu te dou o exemplo só para terminar, de que naquele grupo, naquela gangue, haviam rapazes de 30 anos e havia um rapaz de 18. Os rapazes mais velhos estão pegando penas muito altas pelos crimes que cometeram. Já esse rapaz de 18 anos, que eu sei da história dele, ele não tinha sido participante em nenhum ato de violência dessa gangue. Ele era novo nessa gangue, né? Mas ele foi autuado assim mesmo e acabou pegando 1 ano e meio de prisão. Ok? Então, existe também a justiça é de acordo com o ato de cada um. Só porque você é parte da gangue não quer dizer que você é parte dos atos. E a mesma coisa é com nós brasileiros, com nós imigrantes. Só porque o cara é imigrante não quer dizer que todo imigrante é igual. Exatamente. Né? Então, nós temos É muito difícil quando a gente vê, inclusive, um exemplo vindo de cima, né, quando o presidente erroneamente sugere que todos os imigrantes são bandidos do M13 e essas coisas assim. Então tá tudo errado. Doutor Danilo Braque, olha, muito obrigado pela sua participação. Assim, é muito legal a gente receber a sua atenção e o seu carinho. Você sabe que é sempre muito bem-vindo aqui. E para esclarecer, inclusive, a comunidade, para saber de tudo isso, né? Aproveito para deixar suas últimas palavras, porque eu acho que as pessoas estão aqui justamente para ouvir isso. Vamos lá. Paulo, a informação é a melhor arma para a gente se proteger, para a gente exercer os nossos direitos, para a gente poder usufruir de todos os benefícios que esse lugar aqui nos concede. Então, é um prazer sempre a gente estar aqui, ok? E eu deixo essa palavra. O que nós queremos sempre é justiça, não é vingança. Nós não queremos vingança de ninguém contra imigrantes, nós não queremos vingança contra ninguém, mesmo que seja alguém que tenha sido pego em flagrante por um crime. Nós queremos justiça. Então,
justiça tem que ser igual para todos, todos têm que ser julgados igual. Nós queremos justiça e não vingança. Um abraço, é sempre um prazer. Deus abençoe todos. Obrigado, amém. Obrigado. Boa noite, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Gente, olha só, eu queria aproveitar para falar para você que esse assunto não para por aqui. A gente vai continuar falando a respeito nos próximos programas. A gente soube que teve, né, que vai ter, e a atualização agora que eu tenho para trazer para você é que nesse caso, inclusive, os brasileiros poderão ser julgados pelo estado da Flórida e não pelo juizado de menores na cidade de lá, no Osceola County. Isso é uma informação que chega para mim agora, eu trago para você, mas a gente vai atualizando, então fique ligado no nosso jornal, todos os dias a partir das 8h30 da noite, ao vivo, aqui em todas as plataformas digitais. Você pode acessar através do nosso aplicativo, o SBR TV, você pode procurar o S Brasil TV, você pode encontrar lá também, e é 9h30 para quem está no Brasil, horário de Brasília. Então você pode assistir pela usbrtv.com, você pode assistir pela Apple TV, pelo Roku e também pelo Fire Stick da Amazon. Então fique à vontade para você ter nas suas mãos. E a gente não tem só o nosso jornal, a gente tem uma programação muito bacana que é feita para você. Agora, uma dica que eu quero dar para você é o seguinte: você está vindo para os Estados Unidos para estudar ou você está em alguma cidade aqui dos Estados Unidos e quer, de repente, mudar de escola? A dica é o Wesleyan. Você pode sim mudar a qualquer instante e aproveitar, porque vai começar agora o novo semestre e você não tem que ter complicação nenhuma, nenhum tipo de vergonha de falar para sua escola que você está mudando, porque aí o Wesleyan vai fazer isso para você. Então, se você está lá em Massachusetts, quer vir estudar em Salt Lake City, você está na Califórnia, quer vir estudar em Salt Lake City, em Orlando, em Miami, no Texas, em qualquer lugar, quer vir estudar numa cidade que é tipicamente americana, que você vai estar dentro da cultura americana, entre em contato nesse telefone que você está vendo aí. 801-269-1311 é o telefone da Wesleyan, para você realmente conhecer um método de ensino que é incrível. Eu sempre falo, cada vocábulo que você aprende é $1 a mais que você coloca no seu bolso e isso é incrível. Então aproveite agora mesmo. Wesleyan, tá aí o endereço, você entra lá no sbrtv.com/Wesleyan e já tem todas as informações, porque a Wesleyan é muito mais do que uma escola de inglês, é sua casa longe de casa.